1 Coríntios capítulo 15, você marca assim a palavra de Deus. A ressurreição. A significa tem ressurreição. Irmãos, venho lembrar-vos o evangelho que vos anunciei, o qual recebeste e o qual ainda perseverais. Por ele também sois salvos, se reterdes a palavra tal, como vou-la preguei, a menos que tenhais crido em vão. Antes de tudo, vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras. Que foi sepultado, ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. Apareceu a Cefas, ou a Pedro, e depois aos 12. Depois visto por mais de 500 irmãos de uma só vez, os quais, a maioria, sobrevive até agora. Quando você lê assim, sobrevive até agora, você está pensando que esse cara está vivo ainda, né, irmãos? Não é não, é quando Paulo estava falando para os coríntios, né? Que uns tempos desses atrás uma pessoa falou para mim, pastor, lá está escrito assim que os irmãos estão conosco até hoje. Eu disse, sim. Então, cadê? Eu falei, irmão, pelo amor de Deus, irmão. Os caras iam viver 2000 anos? Não pode. Estavam com vocês até aquele exato momento. Depois visto por Tiago, mais tarde, e por todos os apóstolos. E final, depois de todos, visto isso também por mim, por um nascido fora do tempo. Por que fora do tempo? Porque Paulo não nasceu no evangelho, ele veio alcançar o evangelho depois que ele tinha matado bastante crente. Aí um dia Deus falou para ele, bom, já que você está matando muito crente, agora o negócio vai ficar meio feio para o teu lado. Aí ele ia indo para Damasco para matar mais crente, e aí ele caiu do cavalo, literalmente, caiu mesmo. Porque eu sou o menor dos apóstolos, que mesmo não sou digno de ser chamado de apóstolo, pois persegui a igreja de Deus. Mas pela graça de Deus sou o que sou, e a sua graça que me foi concedida não se tornou em vão. Antes, trabalhei muito mais do que todos eles. Todavia não eu, mas a graça de Deus estava comigo. Portanto, seja eu, ou seja eles, assim pregamos e assim crestes. Ora, corrente, pregar-se que Cristo ressuscitou dentre os mortos, como, pois, afirma algum dentre vós que não há ressurreição? Se não há ressurreição de mortos, então Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa pregação, vã a nossa fé. Somos tidos por falsas testemunhas de Deus, porque temos enseverado contra Deus que Ele ressuscitou a Cristo, o qual Ele não ressuscitou, se é certo que os mortos não ressuscitarão. Porque se os mortos não ressuscitam, também Cristo não ressuscitou. Se Cristo não ressuscitou, é vã a vossa fé, ainda permanecei nos vossos pecados. E ainda mais, os que dormiram em Cristo perecerão. No 58 diz assim, portanto, meus amados, sede o quê? Inabaláveis, sempre abundante na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o vosso trabalho não é vão. Amém? Então veja bem, a nossa vida passada não vai dar para retornar nada mais, né? Nós até estávamos comentando essa semana que as crianças hoje elas não sabem jogar bolinha, não sabem rodar peão, não sabem fazer carrinho de rolemã, não sabem pular queima, né? Não sabem pular corda. Alguns sabem, mas é difícil. Não sabem brincar de mãe da rua. Lembra da mãe da rua? Era tão legal, né? Ficava um tontinho lá assim, a gente pulava por cima dele e tal, Sempre a gente pegava o que não sabia fazer nada, então a gente deixava ele lá para pular. Então as crianças de hoje não sabem mais. Então nós também não podemos mais retornar ao passado, porque nós não temos mais condições de fazer o que fazíamos. Pensa eu com esse joelho desse jeito, jogando bola, andando de carrinho em rolemã? Não dá. Uns tempos desses atrás eu trouxe um peão, 2 peão aqui para... Peão que eu digo não é o que monta no cavalo. Vou explicar, porque tem muito aqui que... Peão, pastor, se eu trouxe o cavalo... Não, trouxe não. É o peão, aquele negocinho de enrolar e... né? Uma fieira. Eu trouxe, a molecada falava, nossa, pastor, o senhor é legal, velho. Como é que o senhor faz isso? Eu falei, meu Deus do céu. Quanto que eu roubei aquilo? Deixava o prego... Não sei se o senhor fazia isso, presbítero. O senhor deixava o prego maior, para quando fazia aquela casinha, você dava no meio assim, rachava o peão, a molecada ia tudo chorando para casa. Era legal, legal demais. Ou então pegava a bolinha de ferro, fazia o triângulo na bolinha de ferro, pegava a bolinha de ferro e tá, aí rachava as bolinhas dos meninos.
Olha quanta coisa assim. Nós não podemos mais voltar atrás. Então, aquilo que você aprende, você não pode retornar atrás para fazer. A sua mocidade já foi, irmãos. Agora você vai mais para frente. E Deus quer que você creia com a sua fé que Cristo realmente ressuscitou. Porque quando Paulo chegou lá em Coríntios, o tema do capítulo 15 era só sobre isso. Eles não acreditavam mais em ressurreição, irmãos. Não acreditou que Jesus tinha nascido, morrido, ressuscitado. Então, na realidade, irmãos, a fé deles era o quê? Nada. Como nós não podemos retornar lá atrás e começar tudo de novo, irmãos, nós temos que seguir agora aquilo que aprendemos. E nós aprendemos que Jesus morreu, ressuscitou, vive para sempre e um dia vai voltar. E nós temos que firmar a nossa fé nisso, que Jesus um dia vai vir nos buscar. Sim ou não? Amém. Olha para o seu irmão e diga assim: você vai. Se permaneceres nessa fé. Porque as pessoas de Coríntios, eles já não estavam mais sabendo de nada. Então você veja bem, muitas vezes nós estamos parados. Parados, não digo parados ficar estátua. Nós estamos parados naquilo que Deus precisa que nós façamos. E nós não estamos fazendo, então estamos parados. Estamos parados como? Não conseguimos transmitir aquilo que Deus tem na palavra para outras pessoas. Mas pastor, é tão difícil explicar a palavra. Não é não, irmãos. Paulo disse, escuta, olha, eu nem apóstolo sou, eu nem convivi com eles, mas Cristo está na minha vida. E se Ele está na minha vida, eu sou capaz de fazer muito mais do que você imagina. Então, se você está aqui nesta noite, você precisa saber uma coisa: que você tem condições e capacidade de ser o melhor. Agora, você precisa crer naquilo que Deus, através dos seus apóstolos, escreveram. Paulo disse: vocês, como é que vocês acham que Cristo morreu? E depois? Então, depois, nós não cremos que Ele ressuscitou. Irmãos, você não acredita que quando você morrer, você vai abrir os olhos diante do Senhor? Você acredita nisso? Sim ou não? Amém? Você também acredita que muitos vão abrir os olhos e vão se dar de cara com Ele, aquele que está lá embaixo? Sim. Porque se nós não tivermos certeza do que nós temos depois da morte, irmãos, para que estamos vivendo aqui? Para que vamos servir a Cristo? Para que vamos nos dedicar a nossa vida ao Senhor, se sabemos que depois que a gente fecha os olhos, puf, o Luiz Carvalho morreu, irmãos, 100 anos acho que foi, né? Ou 90 anos, não sei. Ele vai morrer, cantou, fez toda a obra dele aqui na terra, depois que ele morre, puf. Não, irmãos, Luiz Carvalho está lá em cima, aguardando a volta do Senhor para ser arrebatado de novo. Agora você veja bem, um ladrão morre na cruz. Um ladrão morre aí, um estrupador. O cara vai lá, pega 3, 4 meninas aí, 15, 14 anos, estrupa, tá lá. Aí ele morre, puf. Não. Ele vai pagar o preço do seu pecado. E aonde? No andar de baixo. Então, para todas as situações, tem um resultado. Se você é fiel ao Senhor, se Deus está usando a sua vida e quer usar a sua vida, e você se acha incapaz, tome cuidado. Lá no livro do Apocalipse diz que os tímidos não herdarão o reino dos céus. Que tímido é esse? Não é aquele que fala assim: eu não sei nem falar direito. Não é esse não, irmãos. Os tímidos são aqueles que não falam, que não pregam a palavra de Deus. Ele precisa ser pregado. Você precisa falar para o seu amigo: olha, veja bem, já pensou? O seu amigo morre, para onde ele foi? Puf, para lado nenhum. Então o que adiantou o cantor lá cantar hinos maravilhosos? O que adiantou tantos crentes, né? Que nem meu pai e outros tantos crentes aí que morreram. Morreram para quê? Puf. Sabe onde que eles estão? Não sei. Eu sei. Eles estão aguardando a vinda do Senhor. Agora, não tem vida após a morte? Tem sim, irmãos. O diabo quer que você acredite que depois que você morrer, acabou, irmãos. Você tem que fazer o que tem que fazer aqui na terra, porque depois que você morrer, puf, você some. Você não some não, irmãos. Bate no ombro do seu irmão e fala assim: você não vai sumir não, nego.
Sabe por que você não vai sumir? Você vai morar no céu, velho. Não tem esse negócio de sumir não, irmãos. Ah, é uma fumaça, foi embora. Paulo disse, gente, vocês estão crendo numa fé mentirosa. Vocês estão crendo que tudo aquilo que foi ensinado para vocês está indo por água abaixo. Quantas pessoas estão às vezes na igreja e estão firmes no Senhor, mas firmes que eu quero dizer assim, não falta no culto, é dizimista, é ofertante, não falta nas células. Isso não vai te levar para o céu, irmãos. O que vai te levar para o céu é você ser constante pela sua fé. Você tem que crer constantemente que Jesus um dia vai voltar, e quando Ele voltar, você vai subir. O diabo quer que você pense o seguinte: se você fizer as suas obrigações aqui na terra, está muito bom demais. Está nada, irmãos. Você tem que fazer muito mais daquilo que Deus determinou na sua vida. O pessoal de Coríntios, eles estavam tão acostumados a ouvir isso, que a sua fé já estava abalada. Eles não criam mais. Eles não eram mais devotos à fé que os apóstolos tinham pregado. Eles estavam assim, banalizando a fé. E eu quero dizer uma coisa para você: quantos crentes estão banalizando a fé? Um monte. Quantos crentes estão indo atrás de situações, para resolver situações? Tudo aquilo que você fizer aqui, a Bíblia diz o seguinte, que não é nada em vão. Você tem uma recompensa para ganhar. Portanto, amados irmãos, sede firmes. Firmes é manter a fé, crendo que se você fechar os olhos, você vai abrir os olhos diante do Senhor. Crendo que se você, não se preocupa com a sua família, não se preocupa com o seu, agora, não deixa a dívida, hein? Porque a viúva ou o viúvo vai meter o pau em você. Nossa, era tão crente, devendo tanto no Carrefour, na Casa Bahia. Olha lá, ó, foi comprar na internet e não pagou, e agora? Não, irmãos, tem que ter uma vida reta diante de Deus, porque senão você vai chegar lá em cima, né, irmãos? Tem uma listinha lá, de coisas que você fez e de coisas que você deixou de fazer. E a Bíblia diz que um dia nós vamos parar, né, diante do tribunal de Cristo. Os que ficarem aqui na terra depois do arrebatamento, irmãos, vão dar de cara com esse trono. Mas os salvos em Cristo Jesus, que viveram uma vida firme de fé e consistente, vai estar do lado de lá, vendo o julgamento deles. E eu quero dizer uma coisa para você: a vinda do Senhor é tão real, que eu vou contar um sonho para vocês que eu tive esta noite. Que eu acordei pasmo, irmãos, tremendo de medo. Pensa numa paúra desgramada, suando que nem e suando frio. Fui na cozinha, tomei água, fiquei até com medo de voltar a dormir, porque vai que eu durmo de novo vou contar para vocês. Foi brabo, foi punk, né? É punk que os caras falam? Foi punk, irmãos. Essa noite foi punk. Inabaláveis. Você não pode deixar nada deste mundo, e nenhuma conversa, nenhum ensinamento abalar a sua fé. Você precisa ser constante, firme e inabalável. Portanto, esse portanto significa, portanto, sede firmes e constantes. Não se deixe abalar por nada. Você não pode se pegar a alguma coisa. Você não pode se pegar a coisa para crer. Você não pode se pegar a, quem quiser, R$150. E outra coisa, com baba é 200. Você não precisa se pegar a isso. Você tem essa palavra. E essa palavra afirma a você que se você crê e for inabalável, você não precisa pegar nada, irmãos. Não fica vivendo uma fé de pegar, uma fé de tocar, irmãos. Tenha uma fé no coração, uma fé firme, sabendo que o Senhor um dia vai te recolher, vai te levar para o céu, e nada vai deixar você de conquistar aquilo que está lá em cima no céu para você. Não precisa pegar nada, irmãos. Não precisa comprar tijolo, não precisa comprar telha, não precisa comprar nada, irmãos. Irmãos, a fé de muitas pessoas está assim. E Deus ultimamente está achando isso o cúmulo, porque eles estão abalados pela situação. E a situação do nosso país, irmãos, ela não nos atinge, sabe por quê? Porque a Bíblia diz o seguinte, que até hoje eu não vi um dos meus mendigar o pão e nem passar necessidade alguma.
Eu já contei isso para vocês, vou contar de novo. Nós passamos um aperto daqueles terríveis quando nos convertemos. Nossos filhos queriam as coisas para comer e nós não tínhamos em casa. Mas eu nunca deixei de dar o dízimo nem a oferta. Sabe o que acontecia no finalzinho do mês? Alguém chamado Odila me chamava lá e me dava cesta básica, me dava alimento. Já comi de cesta básica da igreja, já vesti roupa velha da igreja, já vesti sapato velho da igreja, gravata que os irmãos não gostavam, aquelas gravatonas grande, larga, feia, nossa, Deus do livre. Mas eu ia na igreja com aquela lá, eu não tinha outra. Nós passamos muitas necessidades, mas a nossa fé não foi abalada. E outra coisa, eu não me peguei em nada, irmãos. E hoje em dia, por causa dessa situação, qualquer coisinha, os crentes estão correndo atrás disso. E esquecem da promessa de Deus. E aqui há promessas que vocês serão prósperos e abençoados. E a Bíblia diz que vocês, além de ser prósperos e abençoados, vocês herdarão o céu. Nessa fé que nós temos que crer. É nessa fé, não é naquilo que nós vamos ver, naquilo que os outros falam. Eles estavam sendo enganados, irmãos, por conversas alheias. E Paulo disse: escuta, o que é que aconteceu, o que eu preguei com você, para vocês até hoje? Então a minha pregação foi o quê? Foi em vão? Se você escuta todo domingo, toda quarta, toda célula, uma palavra, uma edificação, e você ainda se firma em buscar em outros lugares, coisa feia é isso, irmãos. Você tem uma fé abalável, não é inabalável não. Sempre abundante. Você precisa sempre ter a sua vida abundante da presença de Deus. Você ora, você lê a Bíblia, você tem tempo a sós com Deus, você tira momentos de oração e de exaltação ao nome do Senhor. E aí? E você quer? Todo pai gosta que o filho obedeça. Todo pai gosta que o filho obedeça. E Deus não é diferente. Ele gosta que os filhos dele obedeçam. Buscar-me-eis e me achareis, quando me buscares depois do Faustão. Certo? De todo o meu coração. Tempo a sós com Deus, tem que tirar, irmãos. Não adianta. Eu quando não faço de manhã, porque às vezes o quartinho lá está ocupado, eu faço à tarde. Mas o dia inteiro eu fico na intercessão, orando pelo Senhor, orando, buscando a Deus, no carro, no banco. Às vezes a irmã passa e fala: ô pastor, o senhor não está me vendo aqui? Não, ô irmã, desculpa, eu estou ligado em outra coisa, irmão. Estou ligado lá no céu. Não tem esse negócio de ficar olhando e tal. Pastor, o senhor nem me cumprimentou. Onde a senhora estava? O senhor foi comprar um negócio lá no Chibana, o senhor não me viu? Eu falei: oxe, quantas pessoas entram no Chibana por dia? Aqui na igreja, que é difícil, né? Você fica lá na porta, um passa, outro passa. O pastor não me cumprimentou, nem me deu uma paz do Senhor. Irmão, vai para o céu por causa disso, irmão. Vai nada, fica em paz, coloca no seu coração que eu não te cumprimentei, mas você está no meu coração e está no coração de Deus. Inabaláveis e constantes e abundantes, irmãos. Ter uma vida abundante é ter uma vida cheia da graça de Deus, do nome do Senhor ser assim irradiante na sua vida. O povo de Corinto, eles estavam tão abalados com falsas doutrinas, que eles já não criam mais que Jesus tinha morrido e ressuscitado. Olha, irmãos, tem crente que ainda pensa: mas Jesus veio mesmo? Veio, irmãos? Sim ou não? Veio ou não? Vocês falaram um sim muito baixinho. Veio ou não? Voltou para o Pai? Vai voltar? Você está esperando ou não? Mentira. Não está esperando nada, irmãos. Se você escutar o tom da trombeta agora, você fala: ai, Jesus de Nazaré. Se você escutar o toque da trombeta lá, eu quero ver se você treme ou não treme. Porque vai ser um piscar de olhos. A Bíblia diz lá em 1 Tessalonicenses que os mortos ressuscitarão primeiro, depois os que estiverem vivos serão transformados. Isso vai ser um piscar de olhos. Você piscou, é milésimo de segundo. Piscou, você já está no céu. Os crentes pensam que é bom o inferno aqui. Irmãos, lá é ranger e dor, e a carne nunca queima e o fogo nunca apaga. Se você pensa que ir para o céu é difícil,
para o inferno é muito mais fácil. E se o inferno for aqui, irmãos, eu já falei para Jesus, Jesus, me deixa aqui no inferno. Isso aqui é um inferno maravilhoso. Tenho meus netos, brinco com eles, tal, converso com os irmãos, vou na casa do Jonas serrar uma comida lá, aleluia, né? Um inferno igual esse aqui, presbítero, seja sincero, um inferno igual esse aqui, o que o senhor acha? É bênção, não é não? Você está com a sua esposa, tem os filhos, né? Tem os netos, é lindo demais, irmão. Vai pensando você que o inferno é assim não, irmãos. O inferno é terrível. E outra coisa, é morte eterna. A segunda morte vai ser pior ainda, que vai ser lançado no lago de fogo. Aí é a morte eterna. Lute com o diabo, desculpe, nessa terra, para ele não desviar a sua fé e manter a sua fé inabalável. Porque tudo que você fizer aqui para o Senhor tem uma recompensa. Sabe qual é a recompensa? Você vai morar no céu. Sabe qual é a recompensa? Os seus filhos herdarão os céus. Sabe qual é a recompensa? Você vai ser homenageado lá em cima no céu. Sabe qual é a tua recompensa? De servir o Deus verdadeiro, não o Deus falso. Vocês precisam crer que Jesus morreu, nasceu, morreu, ressuscitou, foi para o céu e um dia vai voltar. Não muda essa opinião na sua vida. Creia esperando que cada dia que você dorme, no outro dia você não vai acordar mais, você vai acordar no céu. Esta é a esperança daquele que serve ao Jesus nessa terra. É a esperança de um dia poder abrir os olhos e contemplar aquele que morreu na cruz por você e por mim. Essa é a razão de nós servirmos a Deus nessa terra. E o pessoal de Coríntios estavam já completamente desfavoráveis disso. Eles já não criam em mais nada. E Paulo se sentiu tão abalado com isso, irmãos. Porque ele disse, então tudo aquilo que eu te ensinei, tudo aquilo que eu preguei, foi por água abaixo. Mas eu quero dizer uma coisa para você, que tudo que você faz aqui para o Senhor tem uma recompensa. E a primeira recompensa sua vai ser que o dia que tocar a trombeta e o anjo der o alarido lá em cima, irmãos, você vai subir para o céu. Olha para o seu irmão no zóio branco dele, bem no bolota do zóio branco dele assim. Fica olhando para ele. Olha, fala assim, eu quero marcar bem o seu rosto. Porque quando nós subirmos, vou procurar você lá em cima. Nós não vamos reconhecer, escute, nós não vamos saber, né? Marido e mulher não vai saber que foi marido e mulher. Você vai ter um corpo transformado, uma mente transformada, e você vai saber quem é, mas vai ser uma coisa maravilhosa. Pensa, que coisa linda, eu encontrar meu pai, meu sogro, minha sogra lá em cima, irmãos, o meu cunhado Tuco, oh Jesus. E você pensar em ver sua avó, seu pai, sua tia lá em cima no céu. E se você ainda não convenceu eles que Jesus vai voltar, convença ele. Fala para eles que Jesus vai voltar, que o céu é maravilhoso e que o inferno não foi feito para nós, foi feito só para os seus anjos e para o diabo, entendeu? Nós precisamos crer, irmãos, crer. É verdade, nós precisamos crer numa única coisa: Jesus ressuscitou e um dia nós vamos ressuscitar também. Essa é a razão porque nós servimos a Cristo. Aleluia. Portanto, sede firmes, inabaláveis, constantes na obra do Senhor. Não deixe que nada te engane, não deixe que nada te leve para outro lado. Não seja como o pessoal de Coríntios que estava na dúvida. Eu não tenho dúvida nenhuma que se eu fechar os olhos eu vou morar no céu. Tem que ter essa certeza, irmãos. E eu vou contar o sonho para você agora, para você ficar bem esperto. Três e meia da manhã, eu acordei, assustado. Não sei o que estava acontecendo, não sei se foi chuva, acho que foi chuva essa noite, choveu. Foi chuva, estava batendo na janela, um barulho, e eu estava dormindo no chão. Porque quando os visitantes vão em casa, eles disputam. Aí eles falam assim, quem vai dormir no chão? Vou. Aí eu deitei no chão, fui dormir. Aí a Júlia estava lá com a pastora, e a Júlia sonhou que a lua tinha mudado de cor. E ela acordou assustada, e eu me assustei também. Ela acordou assustada com a pastora, e a pastora estava lá na sala orando, né, era 4 horas da manhã. E ela foi lá, vó, a lua mudou de cor.
ela é agora cinza. Falei, cinza? Aí eu levantei e falei, ô Júlia, como é que é o negócio de azul aí, cinza, o que que é? Ai, vô, a lua mudou de cor. Depois ela te conta para você ver. Aí a Ana, tá bom, filha, vai, vamos dormir. Não, já atrapalhou o coração, foi dormir. E eu deitei, irmãos. Eu deitei e fiquei pensando assim, nossa, que estranho, né? A lua. Mas no dia da grande tribulação, a lua também vai mudar de cor. Aí fiquei pensando. Aí dormi. Aí, irmãos, eu tive um sonho do arrebatamento da igreja. Eu sonhei que eu estava descendo a rua. E num determinado momento, foi como se fosse um rodemoinho. Deixa eu lembrar direito. Rodemoinho. E eu corri para ver o que estava acontecendo. Sabe aquele negócio que deu lá no Paraná? Aquele troço lá? Como? Tornado. Eu falei, Jesus amado, corri. Falei, bom, eu vou correr porque a igreja, né, meu, está tendo culto e tal, e o negócio está aí, rodando aí em cima da igreja. Irmãos, quando eu cheguei aqui, irmãos, as pessoas eram chupadas. E eu fiquei espantado de ver as pessoas sendo chupadas, engolidas. Falei, meu Deus do céu, o que está acontecendo aqui? O Senhor disse, se prepara. Aí, meu, não cheguei nem no portão, irmãos. E eu olhei lá de cima. É isso que me deixou muito impressionado. Eu olhei lá de cima, irmãos. E eu não consegui ver as pessoas. Mas outras pessoas eu consegui ver. E eles não foram puxados. Não subiram. Não entraram naquele rodamuinho. E eu acordei assustado. E eu vi o rosto das pessoas. Eu falava, meu Deus, por que ele não vem? Ele não vem porque ele está grudado no chão. Grudado no chão. E aí eu perguntei para o Senhor, mas Senhor, é tão fácil, é só sugar. Ele disse, não posso. Porque ele está grudado no mundo. O mundo está grudado nele. Diga para mim, igreja, que o mundo precisa ser arrancado deles. Levantei de manhã, isso foi sexta, a Júlia dormiu sexta, não foi? Sexta para sábado, isso foi de sexta para sábado. E no sábado eu voltei do casamento, eu abri a Bíblia e Deus me deu essa palavra. Eles não creem naquilo que se prega. O povo de Corinto não cria naquilo que Paulo e os outros profetas, ou os outros apóstolos pregavam. Irmãos, você que está aqui nesta noite, que não se separou ainda das coisas do mundo, se desgruda. Se desgruda. Porque eu vi claramente, o vendaval passava, irmãos, e não conseguia puxar as pessoas. E outras era tão fácil que não precisava nem chegar perto, já passava assim, só do ventinho, assim, já. Deus me permitiu ver algumas pessoas. E eu estou pregando para você, igreja, nesta noite, diante dessa palavra. Se desgruda das coisas desse mundo. O mundo tem feito com que a obra do Senhor pare na sua vida. E não tem deixado ela ser executada. E é uma coisa tão séria isso, irmãos. Porque as pessoas ouvem no WhatsApp, no Face, mensagem mais mensagens e essa irmã dormiu de barriga cheia, tá? Irmãos, é real. Eu vi, é real. A vinda do Senhor, não sei se vai ser daquele jeito, mas é real. E o meu desespero, irmãos, diante de Deus estou dizendo isso, o meu desespero foi olhar e aquelas pessoas não saírem do chão. E Deus disse, como é que eu vou tirar? Se eles estão grudados no mundo. Não tem uma palavra que fala desapega? Hã? Não entendi. OLX? Hã?
aquele que faz, que some. Então, mas não é aquele que some. Então desapega. Desapega, porque senão não vai fazer. É sério, irmãos. Presbítero, Presbítero, eu acordei de manhã, meu amado, que eu não conseguia ficar de pé. Trêmulo. Estava tremendo no banheiro. Fui escovar os dentes de manhã cedo, e a pastora estava lá com a Júlia lá no quarto. Eu fiquei pensando, falei, Deus, o que é isso, Senhor? A minha igreja ainda não está liberta. Não está liberta ainda. E eu não estou pregando para Batista, para Assembleia de Deus, para Deus e Amor. Eu estou pregando para restauração. Nós não vamos subir com a placa da restauração lá. Nós vamos subir com a placa do Senhor Jesus Cristo. Essa é a placa. Mas para você fazer parte desta igreja, que um dia Ele vai vir buscar, que está escrito lá na palavra, que Ele vai vir buscar a sua igreja, as pessoas não podem se apegar, irmãos. O que o mundo traz para nós ultimamente? Nada. A não ser shopping para você gastar dinheiro. As pessoas têm inveja de nós, irmãos. As pessoas querem ser igual a nós. Mas eles só vão ser igual a nós quando eles aceitarem Jesus. E a obrigação nossa é falar de Jesus. As pessoas não querem ver o melhor de nós, mas Deus tem o melhor para nós. Olhe para quem está perto de você e diga assim: jamais. Diga, jamais eu vou ver um justo a mendigar o pão, e nem a sua família, e nem a sua descendência a mendigar nada, porque o nosso Deus, o meu e o seu Deus, vai sustentar-nos até a sua vinda, com todas as sortes de bênção nesta terra, porque o Senhor disse que eu e você comeremos o melhor dessa terra. Aleluia. Aleluia. Nós não podemos mudar a nossa fé, irmãos. Nós não podemos mudar a nossa fé, e nem a nossa fé, e nem a nossa opinião. Servimos ao Senhor.